Escute-me. Eu não sei por quem vim aqui hoje, mas sinto isso no fundo dos meus ossos. Alguém está à beira de um colapso. Você está andando de um lado para o outro, enxugando lágrimas do rosto, imaginando como vai superar essa tempestade. O pânico tomou conta do seu coração, o medo roubou seu sono e a confusão nublou sua visão. Mas ouça-me, quando digo isso, não ouse entrar em pânico. Deus tem um plano. Você não tropeçou nessa temporada, você não acabou naquele vale por acidente. Pode parecer um caos para você, mas para ele é coordenação. Pode parecer uma bagunça para você, mas para ele é uma obra-prima em andamento. Deus não abandona seu processo só porque você está desconfortável, e ele certamente não cancela seu propósito só porque você está com dor. Então, antes de desistir, antes de jogar a toalha, antes de deixar o medo te convencer do seu futuro, lembre-se de quem está escrevendo sua história. Ele ainda não terminou e nunca desperdiça uma batalha. O pânico é uma reação humana natural. É o que surge em nosso peito quando o médico nos dá um diagnóstico que não esperávamos. É o que tenta assumir quando a conta bancária está vazia, mas as contas continuam chegando. O pânico sussurra, mente no escuro, dizendo que acabou, dizendo que não há saída, dizendo que você está sozinho. Mas deixe-me dizer uma coisa: o pânico pode bater à sua porta, mas não precisa ser quem atende. Veja, o pânico é impulsivo. O pânico quer que você haja por emoção, não por sabedoria. Ele quer que você esqueça tudo o que aprendeu, tudo pelo que orou, tudo o que superou. O pânico fará você tomar decisões permanentes em momentos temporários. Ele fará você fugir do lugar que Deus quer usar para abençoar. Mas a fé é diferente. A fé não grita, a fé sussurra. Não precisa gritar para ser poderosa. Ela permanece firme quando tudo ao seu redor está tremendo. A fé olha o pânico de frente e diz: hoje não, confio mais em meu Deus do que em meus sentimentos. A fé diz: mesmo que eu não entenda, não vou desistir. A fé diz: embora a tempestade se enfureça, eu não afundarei. A fé diz: embora eu esteja caminhando pelo vale, sei que não estou caminhando sozinho. Deixe-me dizer que o pânico é reativo, mas a fé é intencional. A fé tem que ser escolhida, você tem que decidir andar nela. Nem sempre será bom, nem sempre fará sentido, mas a fé o ancorará quando os ventos da vida tentarem levá-lo para longe. O pânico lhe diz para correr, a fé lhe diz para ficar parado e ver a salvação do Senhor. E você não pode operar em ambos ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Um leva ao caos, o outro leva à clareza. Um leva ao desespero, o outro abre as portas do destino. Não deixe o pânico guiar sua vida, não deixe o medo escrever sua história. Deus já foi antes de você. Ele não está andando de um lado para o outro no céu, imaginando o que fazer a seguir. Ele tem um plano. Ele não está apenas reagindo à sua situação, ele está orquestrando sua vitória. Então, em vez de entrar em pânico, pare. Em vez de perder a cabeça, incline-se, respire fundo e lembre-se de que você não está sozinho nisso. A fé pode não mudar a tempestade, mas mudará você no meio dela. E às vezes esse é o verdadeiro milagre. O plano de Deus nem sempre é visível, mas está sempre funcionando. Essa é a parte que mexe mais conosco. Não é o silêncio, o intervalo entre os dias em que oramos e sentimos que nossas palavras estão ricocheteando no teto. Os momentos em que olhamos ao redor e nada parece uma promessa, nada parece um propósito, tudo parece aleatório, caótico, atrasado. E no entanto, de alguma forma, mesmo em tudo isso, Ele ainda está trabalhando. Só porque você não consegue traçar sua mão, não significa que você não pode confiar em seu coração. Você pode não ver o caminho, mas Ele já o mapeou. O que parece um desvio para você é parte da estrada principal para Ele. Ficamos tão presos à ideia de que se não sentimos, não deve estar acontecendo. Se não vemos mudanças, não deve haver nenhuma. Mas a verdade é que algumas das maiores obras de Deus são feitas no escuro. Pense em uma semente enterrada no subsolo. Nada nesse processo parece produtivo a olho nu. O solo é escuro, silencioso, frio. Você não consegue ver as raízes se formando. Você não consegue ver o crescimento se estendendo para baixo antes mesmo de chegar à superfície. Mas algo está acontecendo abaixo, onde seus olhos podem
alcançar. E se você julgar o processo muito cedo, você iria embora pensando que a semente falhou, mas não falhou, estava se tornando. E é assim que o plano de Deus funciona. Você pode estar em uma temporada agora que parece enterrada, parece que nada está se movendo, como se tudo tivesse parado, mas não ouse confundir invisível com inativo. Deus não está sentado de braços cruzados enquanto você chora até dormir. Ele não está te ignorando enquanto portas se fecham na sua cara. Não, Ele está alinhando as coisas, Ele está redirecionando o que precisa ser movido, Ele está expandindo seu caráter, construindo sua resistência, refinando sua fé, porque o que é bom é uma bênção que você não pode sustentar. O que é bom é elevação, se você não tem a base para se firmar nela. Deus não está apenas interessado em entregar o que você pediu, Ele está te preparando para ser capaz de lidar com o que está por vir, mas isso leva tempo, isso requer confiança e isso requer andar pela fé, não pela vista. Você pode não ver o plano, mas você não é chamado para vê-lo. Você é chamado para seguir. Você não é chamado para descobrir tudo. Você é chamado para acreditar que Ele já fez. E eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas às vezes a maior demonstração de fé não é gritar do topo de uma montanha, é sussurrando através de suas lágrimas: eu ainda confio em você. É acordar mais um dia e dizer: não vejo nada, mas ainda acredito que você está trabalhando. Você não precisa entender o plano inteiro para dar o próximo passo. Você não precisa ver o destino para continuar caminhando. A confiança é quando você continua de qualquer maneira, quando você se apega à esperança de qualquer maneira, quando você se lembra de que se Ele me trouxe até aqui, Ele não vai me deixar aqui. Então não desanime se sua vida ainda não parece a visão. Isso não significa que não esteja acontecendo. Isso não significa que não seja real. Apenas significa que ainda está se desenrolando. O plano de Deus nem sempre é visível, mas não se engane, Ele está sempre funcionando. Atraso não é negação. Essa verdade ali pode mudar a maneira como você caminha pela vida, se você deixá-la penetrar profundamente em seu espírito, porque quando ouvimos esperar, a maioria de nós imediatamente assume que significa não. Interpretamos o silêncio como rejeição e tomamos o caminho longo como um sinal de que perdemos a curva. Mas só porque ainda não aconteceu, não significa que não vai acontecer de jeito nenhum. Há uma diferença divina entre algo sendo atrasado e algo sendo negado. Um atraso significa que ainda não é hora. Uma negação significa que não é para você e muito mais. Muitas vezes confundimos os dois. Jogamos a toalha durante a temporada de espera porque presumimos que Deus mudou de ideia, ou pior, acreditamos que Ele nunca teve um plano para nós para começar. Mas preciso que você me ouça. Só porque está demorando mais do que você esperava, não significa que ainda não esteja a caminho. Às vezes Deus vai segurar algo, não porque Ele está punindo você, mas porque Ele está protegendo você. Ele vê o que está à frente, Ele sabe o que você não sabe. O que você chama de atraso, Ele chama de preparação. O que você chama de estar preso, Ele chama de ficar parado para ter força. Alguns de vocês estão frustrados agora porque estão prontos para se mover, prontos para construir, prontos para dar o próximo passo, mas Deus está dizendo: ainda não. Eu ainda estou trabalhando em algumas coisas nos bastidores. Eu ainda estou construindo você para o que você pediu. Veja, vivemos em uma cultura de velocidade. Queremos rápido, queremos agora, queremos respostas instantâneas, bênçãos noturnas e milagres de micro-ondas. Mas Deus não é um Deus que só entra em ação. Ele não vai comprometer a profundidade do seu destino só para cumprir o prazo. Ele não vai te dar o que você não está pronto para carregar. Você pode estar orando por algo pesado, mas Deus te ama demais para te dar o peso antes de você desenvolver a força. Sejamos realistas, você não daria uma arma carregada a uma criança só porque ela pediu, não porque você não a ama, mas porque você a ama. Você sabe que o tempo importa, a maturidade importa, a prontidão importa, e o mesmo vale para as coisas que pedimos a Deus. Ele sabe o que precisamos, mas também sabe quando estamos prontos para isso. A demora não está aí para te quebrar, está aí para te construir. É na demora que seu caráter é testado, é na demora que sua fé cria raízes, é na demora que você aprende a orar mais profundamente, confiar mais intensamente, adorar sem precisar que tudo seja perfeito. Pode me ouvir? Só porque não aconteceu no seu tempo, não significa que é negado. Há pessoas que não conseguiram seu avanço até depois de anos de espera, mas quando chegou, foi mais do que poderiam ter imaginado. Às vezes a espera torna a bênção mais doce, às vezes o atraso cria uma apreciação mais profunda, às vezes a jornada prepara seu coração para o destino. Então,
Pare de interpretar ainda não como não. Pare de se afastar de promessas só porque a entrega não veio com um número de rastreamento. Deus sabe exatamente onde você está, exatamente o que você precisa e exatamente quando liberá-lo. Confie no atraso, honre-o, incline-se para ele, porque quando finalmente chegar e virá, você perceberá que não o ignorou, estava aguardando você para o momento certo. O atraso não é negação, é alinhamento divino. A dor tem um propósito, pode não parecer quando você está no meio dela, pode não parecer quando tudo ao seu redor está quebrando, mas a dor nunca é desperdiçada, não quando está nas mãos de quem sabe como usá-la. Você vê a dor, é uma das maiores professoras da vida. Ela aparece sem ser convidada, fica mais tempo do que queremos e muitas vezes não diz uma palavra, mas quando ela vai embora, ela te deixa mudado, te deixa mais sábio, mais forte, mais profundo, mais nítido. E eu entendo, oramos por paz, não por pressão, queremos conforto, não por esmagamento, mas se formos honestos, a maior parte do nosso crescimento não veio na luz do sol, veio na tempestade. A maior parte da nossa força não veio de dias fáceis, veio das noites. Não achávamos que sobreviveríamos, mas de alguma forma a dor que você passou não foi apenas sofrimento, a formação não foi apenas dificuldade, foi uma colheita disfarçada. Às vezes pedimos a Deus para tirar a dor, mas em vez disso, Ele a usa para desenterrar o que precisa ir, Ele a usa para quebrar as correntes às quais nos acostumamos, Ele a usa para nos acordar de lugares em que nos acomodamos. A dor tem um jeito de empurrá-lo para um propósito, quando o conforto o teria mantido preso. Algumas das portas pelas quais você passa não se abriram até que a dor o forçou a se mover. Parte da sabedoria que você carrega agora veio com um preço, e esse preço era a dor. Mas ouça, há poder na prensa, há unção no esmagamento. Assim como as uvas devem ser prensadas para fazer vinho, as azeitonas devem ser esmagadas para liberar óleo, e os diamantes devem suportar a pressão para brilhar. Sua dor está produzindo algo valioso, está desbloqueando algo em você que a facilidade nunca poderia. Está te preparando para lugares para os quais o conforto nunca teria te treinado. Deus não causa toda a dor, mas Ele certamente não a desperdiça. Ele não a joga fora, Ele a redime. E aquela coisa com a qual o inimigo pretendia te destruir, Deus pode virá-la e usá-la para te libertar. Em vez disso, Ele pode pegar a própria coisa que partiu seu coração e transformá-la no combustível que constrói seu futuro. Aquele trauma, aquela mágoa, aquela perda, aquela traição não foi o fim da sua história, foi um capítulo, e capítulos não definem o livro inteiro, eles te preparam para o próximo.